partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. 1 hora com o melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio e Vander Luiz. Olá pessoal, no ar mais uma edição do Futebol em Rede para você com transmissão aqui pelo Facebook do Futebol em Rede. Hoje percebeu que está um programa diferente. Eu sou o Vander Luiz e normalmente eu participo do programa junto com o nosso Luiz Carlos Quartarolo, com o Fábio Seródio, só que com eles no estúdio e eu fora do estúdio, mas hoje está diferente. Hoje eu estou aqui no estúdio e nós vamos ter as participações de Fábio Seródio e Luiz Carlos Quartarolo. Hoje o nosso programa está sendo transmitido do estúdio da Giro Mix em Mairinque, onde você vai conferir todas as emoções do esporte neste fim de semana. Nosso programa também é transmitido pelas rádios Venceslau AM 610 kHz em Presidente Venceslau e Difusor AM 570 kHz de Taubaté, no Vale do Paraíba. O Futebol em Rede também está nas rádios Bragança AM 1310 e Nova Bebedouro AM 1180 de Bebedouro. Daqui a pouco você vai ter também a sua participação com a Karen Eichmeier, está conosco aqui no estúdio e vamos primeiro com os destaques dos nossos companheiros. Luiz Carlos Quartarolo, o que é que você traz de destaque nesta segunda-feira? Diga aí, Quartarolo. Alô, Vander, alô, Fábio Seródio, amigos do Futebol em Rede, venha pra rede você também, eu já tô nessa rede, hoje um programa diferente. Meu caro Vander Luiz, vou falar um pouquinho desse campeonato ponto corrido, mata-mata, o que você prefere? A discussão vai voltar agora, já que o Corinthians foi campeão antecipadamente. E também falar um pouquinho desse centroavante que tem nome no gol, que não faz gol, só tem problema, e agora com alto salário quer voltar ao futebol brasileiro, no caso do Gabigol. E os demais times ainda brigando por alguma coisa no Campeonato Brasileiro, né? Que coisa, hein? E o STJD agiu de novo. Será que vai até o fim? Até já! Valeu, Luiz Carlos Quartarolo, é isso aí, o Corinthians já garantiu o título, mas ainda temos vagas para Libertadores, verdade que está apertando aí. E também a briga para fugir do rebaixamento, o Atlético Goianiense já caiu. E você, Fábio Seródio, o que é que você tem de destaque nesta segunda-feira? Diga aí, Seródio. Vamos lá com o nosso Fábio Seródio, diga aí, Seródio, o seu destaque. Está sendo gerado da Giromix. Bom, meu grande destaque, o primeiro destaque do programa é sobre a Libertadores América. Vai começar a decisão, Grêmio e Lanús. O Grêmio, se vencer, vai alcançar São Paulo e Santos com 3 títulos na Libertadores América. Grêmio que nunca bateu um time argentino numa decisão de Libertadores América. Será que desta vez vai, Vander Luiz? Será que desta vez vai? Pois é, o Grêmio está concentrando tudo na Libertadores. Jogou contra o Santos neste domingo, até o técnico era reserva, né? Tá pensando somente na Libertadores. Bom, estes são alguns dos destaques, né, que nós estaremos falando aí nos próximos minutos aqui no nosso Futebol em Rede. Vamos a um rápido intervalo e já já nós voltamos aqui para falar muito do Campeonato Brasileiro e a sua participação também através do Facebook do Futebol em Rede. Até já. Futebol em Rede. Futebol em Rede volta já. A mulher que continua amamentando após voltar ao trabalho merece reconhecimento. E a empresa que apoia esse gesto também. A amamentação diminui o risco de doenças na criança e na mulher. Por isso, o empregador incentive este gesto, oferecendo sala de apoio à amamentação, creche no local de trabalho e licença maternidade de 6 meses. Amamentação e trabalho. Para dar certo, o compromisso é de todos. É triste. Menos da metade da população tem água potável para beber. 2.000 crianças morrem todos os dias por beber água contaminada. Por isso, quem não tem água não desperdiça nada. Ajude a acabar com o desperdício antes que a água acabe.
Estamos de volta aqui com o nosso Futebol em Rede, sendo transmitido pelo Facebook. Obrigado a você que nos acompanha pela rede social e também na Venceslau AM 610. Um grande abraço, presidente Venceslau, que eu estive em 1984 acompanhando os jogos regionais, hein? Nossa, a região de Sorocaba ia disputar lá em Presidente Venceslau, pegava a linha da Sorocabana. A difusora AM 570 de Taubaté, terra do Taubaté, o Burro da Central, e o Futebol em Rede também nas rádios Bragança AM 1310 e Nova Bebedouro AM 1180. E aqui você participa, você ajuda a gente a fazer aqui o nosso programa, a gente bate bola aqui. E a Karen Eichmeier está conosco para receber as mensagens aqui. Boa tarde, Karen, tudo bem? Boa tarde, Vander. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. E eu vou começar já com a pergunta do Gabriel Ribeiro, que está sempre acompanhando a gente. Um abraço para você, Gabriel. Ele está perguntando assim: o Campeonato Brasileiro fica mais disputado em 2018 com acesso à Série A do Inter, Ceará, Paraná e América? Pois é, o Internacional é sempre um time que vai chegar com condição de brigar pelo título, né? E muita gente já falou nos últimos dias aí, o Internacional voltou para o local onde jamais ele deveria ter saído. Isso já falaram quando o Palmeiras caiu, quando o Corinthians caiu e depois voltou. Claro que o Internacional volta e volta realmente para brigar pelo título, pela sua história, pela sua tradição. O Paraná, que ficou 10 anos na Série B, eu achei que quando o Paraná caiu, já voltaria no ano seguinte, né? Mas ficou patinando aí. O Ceará, que tem uma torcida muito forte, né? O Vozão, futebol do Nordeste, realmente com uma força muito grande. E o América Mineiro, né? Aliás, o América Mineiro tem sido o seguinte, né? Ele disputa um ano a Série B, vai muito bem, garante o acesso. Aí vai para a Série A, normalmente ele cai. Então vamos ver se o América Mineiro agora consegue se consolidar, né? Que ele suba e realmente permaneça. Aliás, ainda nesta Série B, a gente vai ter a definição de quem vai ser o campeão, o Internacional ou América Mineiro na última rodada. Caiu o time do Luverdense, já estão definidas as equipes que caíram aí. Aliás, Santa Cruz e Náutico, duas equipes de muita tradição do futebol pernambucano, rebaixadas. E um destaque da Série B, a gente gosta tanto de falar das coisas do interior aí, o Guarani esteve para brigar pelo acesso. Aí, de repente, foi caindo, quase foi rebaixado o Guarani. Vamos ver se o Guarani... Aliás, hein, a gente pode ter aí Guarani e Ponte Preta na Série B no ano que vem, porque a Ponte Preta está numa situação delicada. Karen, tem mais alguém que quer mandar mais alguma pergunta pra gente aí? Antes da gente acionar aqui o Quartarolo e o Fábio Cerotti, pode mandar aí para você as perguntas aí. Olha, o João Paulo quer saber, qual a maior decepção do Campeonato Brasileiro? São Paulo, Palmeiras, Santos ou Flamengo? Vou dizer uma coisa, duas decepções, né? O Flamengo, pelo que o Flamengo investiu, né? O Flamengo realmente investiu bastante e o Palmeiras, né? Porque foram duas equipes que tiveram investimento bem elevado. Então, realmente, essas duas equipes decepcionaram. O São Paulo, né? Já não veio assim tão bem também no Campeonato Paulista, mas acho que Palmeiras e Flamengo, pelo que investiram, se esperava mais. Nós vamos chamar o Quartarolo. Se tem mais uma pergunta aí, pessoal, tá animado hoje para fazer pergunta, né, Olha, Karen? o Rafael Augusto perguntou assim: qual a expectativa de vocês para essa final da Libertadores? Pela campanha que o Lanús tem feito em reverter resultados, acreditam na grande desvantagem do jogo na volta... Peraí, é que tá pequeno aqui, tá, eu não consigo ler direito. Eu passo para você, ó. Ó, ele quer saber se acreditam na grande desvantagem do jogo da volta ser na Argentina. É o seguinte, né? Essa equipe da Argentina, o Lanús, é uma equipe menor lá do futebol argentino, mas eliminou o River Plate, né? Eliminou o River Plate. Então é o seguinte, na Libertadores, a gente já está acostumado a ver algumas coisas assim, LDU ganhar título em cima do Fluminense, Once Caldas já foi campeão, então não é nenhuma surpresa se de repente o Lanús ganhar o título. Claro que o Grêmio, acredito, tem mais condições de ser campeão enfrentando o Lanús do que enfrentando o River, né? Porque Grêmio e River a gente ia colocar 50% para cada lado e ficar em cima do muro. Agora contra o Lanús, eu acredito que o Grêmio tem aí a grande possibilidade. Aqui o Futebol em Rede, tem mais uma pergunta, vamos chamar o Luiz Carlos Quartarolo. Mais? Uma Quartarolo? Vamos lá então, Luiz Carlos Quartarolo, hein? Você que virou o novo rei da mídia aí, hein? Nossa, só curtição aí pra tudo quanto é lado. Depois do comentário do Luiz Carlos Quartarolo falando que o Corinthians é o campeão, tem que se respeitar, tem erro de arbitragem e parar com esse negócio, ganhou título, mas foi o juiz, entendeu? A arbitragem
erra e acerta para os dois lados, né? E como falou o Quartarolo, num campeonato de pontos corridos, vale realmente a média. Quartarolo, e vamos ficar nesse assunto. Pontos corridos ou mata-mata? O que você prefere em Quartarolo? E Vander Luiz, amigos do Futebol em Rede, vai começar o mimimi de novo. Pontos corridos ou mata-mata? Culpa do Corinthians, que foi campeão com 3 rodadas de antecedência, e agora aqueles que são contra os pontos corridos, que é um campeonato que eu particularmente gosto, vão começar a dizer assim, tá vendo? O campeonato terminou antes, se tivesse mata-mata ainda tinha emoção, teria emoção, tinha disputa, esquecendo-se que mais da metade dos times, ou até mais, é claro, estariam já de férias e sem saber o que fazer até o dia 4 de dezembro. Campeonato de ponto corrido é mais regular, ganha-se o melhor, portanto é mais justo nesse aspecto, tem uma decisão a cada rodada, é só você analisar os jogos que ainda tem por acontecer nesse campeonato brasileiro. Eu acho que todo o país tem que ter um campeonato normal de ponto corrido e também tem lá o seu mata-mata que tem realmente a sua emoção. Inclusive no mata-mata, os erros da arbitragem não se diluem como no campeonato de ponto corrido. Se não, vejamos, o Corinthians foi beneficiado contra o Vasco da Gama, por exemplo, teve um gol impedido contra o Palmeiras, o primeiro do Romero, mas também foi prejudicado em 3, 4 jogos, ou seja, se você somar o que perdeu e o que ganhou, dá mais ou menos a mesma conta. Se fosse no mata-mata, é só lembrar, o Palmeiras em Buenos Aires contra o Boca, roubado pelo Baldo Aquino, depois o Corinthians pelo Carlos Amarilha aqui, Márcio Rezende de Freitas contra o Santos em 95 e assim por diante, ou seja, no mata-mata não há mais tempo de recuperação. Errou, tá errado, fica a discussão. No mata-mata, né, você tem ali 2 confrontos, né? E um erro de arbitragem pode realmente ter uma influência bem maior que se for um campeonato por pontos corridos. Eu estava pensando aqui, Quartarolo, meus amigos, você pode mandar a sua opinião aqui também para o Futebol em Rede, e aí a nossa Karen Eichmeier vai registrar aqui para você. Olha, pontos corridos é um campeonato que valoriza, como se fosse na escola, o bom aluno. Aquele que tira uma boa nota no primeiro bimestre, no segundo, né? Aí pode dar uma escorregadinha no terceiro, mas chega lá no quarto com tranquilidade. Então, você tem um campeonato ali, igual um ano letivo, onde o aluno, né, que vai estudando direitinho e tal, tem condições de ter vale a média. Agora, no mata-mata, se tem emoção, né? Imagine lá, você foi bem no primeiro bimestre, foi bem no segundo, foi bem no terceiro, foi bem no quarto. Pô, fez uma campanha maravilhosa, como jogador de futebol, como estudante. Só que você tem que colocar à prova tudo isso, né, num exame final. É claro que tem emoção. Eu acho o seguinte, viu? Eu sinto... a gente tem que encontrar um jeito aqui. Eu acho que vão fazer o seguinte, pontos corridos. Se um time ganhar o primeiro turno e também ganhar o segundo turno, pô, campeão, pronto. Agora, sei lá, se um time ganhar o primeiro turno e outro ganhar o segundo turno, de repente fazer um confronto direto. Agora eu estava pensando numa coisa aqui, você pode até mandar sua mensagem. Agora o que eu acho que fica chato no campeonato por pontos corridos é o que aconteceu agora com o Corinthians. 3 rodadas de antecedência e o Corinthians é campeão. Aí a gente fica com 3 rodadas em que o Corinthians está colocando o time reserva, porque já alcançou seu objetivo, mas vai jogar contra times que ainda estão brigando por uma vaga. Então o Corinthians com o time reserva jogando contra o Flamengo, está beneficiando o Flamengo, porque o Flamengo ainda está brigando. Sei não, pode ser uma ideia meio maluca, mas quando tivesse o campeão, para o campeonato, já define tudo. Então o Corinthians campeão com 3 rodadas de antecedência. Vale a classificação ali para a Libertadores e rebaixamento. Eu acho que a gente poderia pensar uma coisa assim. Campeão com 3 rodadas de antecedência, acaba o campeonato e nos 3 fins de semana aí faz amistoso. Não sei. Bom, o Fábio Seródio vai participar conosco. Fábio Seródio, o que você vai destacar, Seródio? Emoção no Campeonato Brasileiro. Você está sentindo emoção no campeonato, ou Fábio Seródio? Começar a falar sobre o Campeonato Brasileiro, afinal de contas você sempre reclama de falta de emoção. No final de semana tivemos emoção, começar com essa pataquada envolvendo os jogadores do Flamengo diante do Corinthians, o que o Rodolfo e que também esse Felipe Viseu fizeram, uma grande brincadeira. Os dois não têm nível para disputar a camisa do Flamengo, jogar com a camisa do Flamengo. Aliás, a diretoria do Flamengo devia ter pelo menos uma postura após o jogo. Na minha opinião,
O senhor Rueda, o colombiano, já está meio perdido nessa situação toda. O Flamengo é um caldeirão. E o Rueda até agora não conseguiu mostrar por que veio. Afinal de contas, chegou, o time perdeu a Copa do Brasil, o time está numa situação delicada no Campeonato Brasileiro, é possível chegar à Libertadores e também está na semifinal da Copa Sul-Americana. Aliás, joga contra o Atlético de Barranquilla nesta semana. Independente da situação no Flamengo, tem muita gente brigando por vaga na Libertadores. O Atlético de Goiás já caiu, o Avaí cai hoje, mas tem Ponte Preta, tem Curitiba, tem Fluminense. Não falta emoção nesta reta final do Campeonato Brasileiro, viu, Wander Luiz? Emoção para acontecer aí, né? Mas eu só fico assim, aquilo que eu falei antes de chamar você e tal, né? Que eu acho que às vezes o time começa a colocar um time reserva aí, mas ainda temos, claro. E hoje tem um jogo no Maracanã. Pô, segunda-feira, tudo bem, é feriado, né? Mas segunda-feira, 5 da tarde, Fluminense e Ponte Preta no Maracanã. E é um jogo importantíssimo, porque a Ponte Preta está muito ameaçada pelo rebaixamento e o Fluminense ainda não se garantiu. O Fluminense conseguindo aí mais um pontinho aí já vai escapar do rebaixamento. Mas a Ponte está numa situação bem delicada. E depois ainda tem Avaí, Palmeiras e Avaí. Vamos fazer o seguinte, vamos para mais um intervalo e já nós vamos voltar. Você pode mandar a sua mensagem aqui para o Futebol em Rede através do Facebook. Obrigado a você que nos acompanha também na Venceslau AM 610, na Difusora AM 570 de Taubaté, e o Futebol em Rede também na Bragança AM 1310, terra do Bragantino, que não foi bem no Brasileiro da Série C, e Nova Bebedouro AM 1180. Voltamos já com o nosso Futebol em Rede. Futebol em Rede. Futebol em Rede volta já. Dengue, zika, chikungunya. Falamos ao vivo do Mundo Consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quantos mosquitos aqui! Ô vizinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero o Mundo Consciente. Nós ajudamos a mudar! E você? Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Você pode mandar a sua mensagem, pode mandar o seu comentário, que a nossa Karen Eichmeier vai responder aqui. Vai passar pra gente, pode responder também, Karen. Vamos lá. Karen, alguém tá mandando mais alguma pergunta pra gente aqui no Futebol em Rede? Olha, a Catherine comentou aqui no Facebook que o feriado fica melhor com o Futebol em Rede. Opa, então segunda-feira aí com feriado. Aliás, não são todas as cidades com feriado, né? Tem gente que tá trabalhando aí, mas também tem muita gente acompanhando este feriado aí, aproveitando para emendar. Aliás, esse mês de novembro, hein? Finados, né? Feriado normal, 15 de novembro. Agora, Consciência Negra, a morte de Zumbi dos Palmares, e daqui a pouco já vem o Natal, Ano Novo, e já foi embora o ano, né? Tem mais uma aí, Karen, pra gente, antes de chamar o Quartarolo, que o Quartarolo é o rei da internet agora, hein? Chama o homem que bomba tudo aí. Olha, o Henrique tá perguntando assim, a briga dos jogadores do Flamengo, mesmo com a vitória, demonstra falta de comando ou despreparo? Pois ali foi o seguinte, né? O Rodolfo começou a brigar ali com o Viseu e não pode acontecer um negócio desse, né? O Rodolfo é um jogador experiente, né? Tinha que dar uma segurada, eles viram que ele fechou a mão ali, né? Quase deu uma cabeçada ali no Viseu e tal. Eu acho que ali, tudo bem, ali no calor do jogo aconteceu tudo aquilo, mas alguma punição, principalmente o árbitro ali, poderia ter dado um cartão, ter expulsado o Rodolfo. Isso é uma coisa que não pode acontecer. E aí deve ter ocorrido aquela conversa lá no vestiário, depois os dois se abraçaram, melhor que se ajeite assim, mas eu acho que tem que ter alguma punição, né? Porque jogador de futebol, profissional, e não pode ter uma coisa dessa, né? Não pode realmente, eu não gostei dessa atitude.
Luiz Carlos Quartarolo, vamos chamar o Quartarolo aqui no Futebol em Rede. Deixa eu ver qual que vai ser o destaque aqui do Quartarolo. É sobre isso. Ô Quartarolo, você sempre ligado nos assuntos aí, o STJD vai julgar o caso Rodolfo e Viseu, que sobrou ali, né, uma ameaça ali, agressão, e depois, né, um gesto obsceno do Viseu. E aí, Quartarolo? Envolvendo o Rodolfo, zagueiro do Flamengo, e o Felipe Viseu, atacante, que depois acabou fazendo um gol. A verdade é que os jogadores extrapolaram, o time vencia naquele momento por 2-0, não era nenhum motivo para tanta discussão. Dizem que o Rodolfo deu um soco no Felipe Viseu. Para quem conviveu e viveu futebol atrás do gol por muito tempo, e se Deus quiser voltarei a vivê-lo em 2018... A verdade é que aquilo foi um cutucão, a verdade é essa, o Felipe Viseu nem sentiu, mas o gesto realmente foi grave. De qualquer maneira, depois da tentativa, encosta a cabeça no outro, aí em câmera lenta, uma cabeçada, de qualquer maneira não se deve fazer isso. E daí quando o menino fez o gol, fez um gesto obsceno para o companheiro que estava na zaga. Aí o corintiano pode até reclamar, né, Vanderlei? Corinthians foi prejudicado, os dois deveriam ter sido expulsos. Não sei se era para tanto, mas poderia acontecer sim se o árbitro, o Rewey, estivesse mais atento. Aliás, não colocou nada disso na súmula e por isso deverá ser julgado pelo STJD e pode ser punido também. Os dois jogadores, pelo vídeo, serão julgados e podem também ser suspensos. Provavelmente um jogo de cada um. Até lá, o campeonato já acabou. Rigoroso STJD, hein, Wander? O STJD, até vou dizer uma coisa pra você, até o STJD já colocou mais emoção no campeonato, né? Lembro, teve aquela final de 97, entre Vasco da Gama e Palmeiras, aí o Edmundo tinha recebido o cartão amarelo e estaria fora do jogo da volta, ele foi lá e provocou uma expulsão, e com a expulsão a gente tinha lá um efeito suspensivo, quer dizer, também estava demais, né? O STJD teve momentos aí que estava realmente toda hora, na época do Sveiter, né? Toda hora tinha alguma coisa lá no STJD. Agora deu uma acalmada nesse sentido e a gente vai ter esse caso aí, né? Que, como você falou, de repente vai ter esse julgamento aí, depois que o campeonato já acabou, como a gente tá chegando no fim do ano, vamos reverter ali em cesta básica e tal, mas fica aí o mau exemplo, né, desses dois jogadores, né? Do Rodolfo, que deu essa cutucada aí, como falou o Quartarolo, e depois do Viseu, principalmente fazendo aquele gesto obsceno, né? Isso realmente é uma falta de esportividade, né? Vamos ver, agora quando vier esse resultado do STJD, o campeonato já terminou aí. Bom, mas vamos fazer o seguinte aqui, o Fábio Serotti vai participar aqui conosco. O Fábio Serotti quer destacar o futebol europeu, porque o campeonato brasileiro tá acabando, tem mais 2 rodadas aí, mas lá o futebol europeu tá só na metade, né? A temporada que começou em maio e tal, e aliás o futebol alemão até para nessa época aqui, porque tem muita neve por lá. Fábio Serotti, o que você tem de destaque aí do futebol europeu, o seu olhar internacional, Fábio Serotti? Agora eu vou falar de futebol europeu. Afinal de contas, o Campeonato Brasileiro está se encerrando, muita gente começa a voltar os olhos para a Europa, final do ano vem aí, vai ter Mundial de Clubes, e o Real Madrid está dentro. Bom, 3 grandes equipes estão disputando aí o topo do futebol europeu no momento. O Paris Saint-Germain, do Neymar, o Manchester City, do Guardiola, e também o Barcelona, do Messi. Se você fizer uma comparação entre essas 3 equipes, você vai perceber que o Manchester City, do Guardiola, está como o grande favorito na parada. Afinal de contas, só o empate, tem o segundo melhor ataque em competições nacionais, perde para o Paris Saint-Germain, que tem 43 gols. No entanto, a Premier League é muito mais forte que o campeonato francês e também do que a La Liga na Espanha. Na minha opinião, o Manchester City, do Guardiola e do belga De Bruyne, é o grande time no momento na Europa. Mas o Barcelona vem logo atrás, o Paris Saint-Germain, do Neymar, também está na briga, e o duelo na Liga dos Campeões, na hora que chegar o mata-mata, aí sim a gente vai ficar sabendo quem é o melhor. Na minha opinião, essas 3 equipes merecem destaque no futebol da Europa, viu, Wander Luiz? Barcelona já... Há quantos anos o Barcelona está aí no top, né, do futebol europeu, né? Mas o Manchester City chegando aí, né, vivendo uma nova fase, e o Paris Saint-Germain
com essa contratação milionária do Neymar, também está mudando o patamar aí. O que a gente tem observado realmente é que nos últimos anos caiu demais o futebol italiano, né? Porque quando a gente teve o momento do Careca jogando lá no Napoli junto com o Maradona, com o Falcão jogando lá na Roma, o rei de Roma, era um grande momento, né? Porque o futebol italiano ficou com o mercado fechado para jogadores internacionais e quando teve essa abertura, né? Tantos jogadores foram para lá, né? O Zico foi para lá, na Udinese, o Sócrates para a Fiorentina, mas não teve assim tanto destaque, né? Mas depois o futebol italiano foi caindo realmente. Aliás, o futebol italiano está vivendo um momento difícil, não vai para a Copa do Mundo, acabou perdendo a classificação em casa, né, no jogo da volta para a Suécia, e agora já tem o presidente da Federação Italiana deixando o comando lá. Então a gente está vivendo um momento em que o futebol italiano está por baixo. Enquanto isso, o futebol inglês, com muito dinheiro na parada, está realmente subindo e o francês está ganhando destaque aí com o Paris Saint-Germain. Mas não podemos deixar de lado o Real Madrid. Real Madrid, né? Quando chega na hora da decisão ali, o Real Madrid realmente vai para cima. Você pode mandar a sua mensagem aqui para gente e nós vamos aqui com a nossa Karen Eichmeier para dizer para gente se tem mais alguma pergunta que está chegando aí. Tem mais alguma pergunta aí ou não? Tem mais perguntas sim, mas antes eu queria mandar um beijo pro Márcio, pra Flávia, pro Giovanni, pra Sabrina, pra Creuza e pro Rivelino que estão acompanhando a gente agora. Um beijo pra vocês. O Rivelino é aquele? Será? O Roberto Rivelino? Não sei. E o Pedro dos Santos está querendo saber, o time do São Paulo com alguns reforços poderá ter um melhor desempenho em 2018? Olha, é o seguinte, o nível técnico do futebol brasileiro tá baixo. A gente viu aí que o São Paulo estava na beira do rebaixamento, mas conseguiu engatilhar aí uma sequência de jogos e já estava falando em brigar por vaga da Libertadores. Então, claro que o São Paulo tem que fazer muitos acertos, teve muito jogador que não deu certo ali. Mas a chegada do Hernanes foi uma chegada importantíssima, o São Paulo acertou nesse retorno do Hernanes. Eu acho que vou dizer uma coisa para você, quando você contrata um jogador tem sempre uma esperança, olha... O jogador aí vai ter um rendimento legal, tal, mas o Hernanes realmente deu certo demais. Mas eu acho que o São Paulo, para reconquistar o seu espaço, voltar a ter conquistas importantes aí, eu acho que tem que fazer uma mudança mais forte aí, né? Precisa realmente dar uma reforçada. Aliás, eu queria só aproveitar e colocar um detalhe aqui, que o Rogério Ceni indo lá para o Fortaleza, vai ser um momento de reinício da carreira do Rogério Ceni, e eu queria registrar que o auxiliar técnico do Rogério Ceni é o Nelson Simões, e hoje a gente está transmitindo o nosso Futebol em Rede aqui do estúdio da Giro Mix em Mairink, e o Nelson Simões, ele morou muito tempo aqui, porque ele veio lá de Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul, e depois ele foi lá tentar a sorte no São Paulo, e ele conheceu o Rogério Ceni lá, início de carreira, há 27 anos, né? E eu tenho a oportunidade de conversar com o Nelson Simões, ele falou realmente que o Rogério Ceni tá muito empolgado com essa possibilidade de, né, dar um reinício aí na sua carreira, o Rogério Ceni. Boa sorte aí pro Nelson Simões, que está sempre aqui pela região. Deixa eu ver se a Karen tem mais uma pergunta, porque o Fábio Seródio tá chamando aí. O Fábio Seródio quer falar da Série B, quer falar da despedida. Tem mais alguém aí, Karen? Olha, mais uma pergunta do São Paulo, e quem está fazendo é o Eduardo. O que o São Paulo deve fazer no ano de 2018 para o desempenho do Lucas Prato ser melhor? Pois é, o Lucas Prato não está conseguindo colocar a bola no fundo da rede aí, né? Já tem alguns jogos tal, e ele chegou a comentar ontem que está realmente com uma contusão. Mas centroavante é fase, né? Tem fase realmente que a bola vem, bate na canela, vai pro fundo do gol. Se viu o Jô. O Jô tá numa fase aí que a bola vai pro fundo da rede, né, e dá sorte realmente, né? É aquele momento que tá dando tudo certo. E tem vezes, né, tem momento em que a bola não entra de jeito nenhum, né? Fica realmente uma coisa impressionante, né? Então essa fase do Lucas Prato, eu acho que vai passar. Ele é realmente um matador, mas não tá conseguindo colocar a bola pra rede. Mas acho que vai passar essa fase sim, viu? Vai passar essa fase. Quem que tá chamando a gente? Agora é o Luiz Carlos Quartarolo? Luiz Carlos, é.
Vamos pro intervalo, viu, Quartarolo? Segura um pouco aí, Quartarolo. Você que agora tá bombando aí nas redes sociais aí com suas camisas que você mostrou do Corinthians e do Santos e com o seu comentário para parar com esse mimimi aí. Tem muita choradeira mesmo, Quartarolo. Vamos então pro intervalo, depois eu quero que você fale, Quartarolo, do artilheiro que tem gol no nome, mas que não faz gol. Vamos pro intervalo, a gente volta já com o nosso Futebol em Rede. Futebol em Rede. Futebol em Rede volta já. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. A mulher que continua amamentando após voltar ao trabalho merece reconhecimento. E a empresa que apoia esse gesto também. A amamentação diminui o risco de doenças na criança e na mulher. Por isso, o empregador incentive este gesto oferecendo sala de apoio à amamentação, creche no local de trabalho e licença maternidade de 6 meses. Amamentação e trabalho. Para dar certo, o compromisso é de todos. Ele sempre quis ser um herói. Só que ser um herói nunca foi fácil. O tempo passava e ele estava sempre pronto para ajudar quem precisasse. Às vezes sentia medo. Mas a vontade de ser um herói estava no seu sangue. Em alguns momentos teve bastante tempo para pensar sobre isso. Ele nunca desistiu de salvar uma vida. Mesmo que às vezes alguém precisasse salvar a sua. De tanto tentar, resolveu se cadastrar como doador de medula óssea, mas descobriu que a cada 100 mil voluntários, só um é compatível. Até que um dia recebeu um telefonema que mudou tudo. Eu sou compatível! Eu vou salvar uma vida! Salvar uma vida pode ser mais fácil do que você pensa. Seja um doador de medula óssea. Você também pode ser um herói. Aqui você ajuda a formar o conteúdo do melhor do esporte. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso Futebol em Rede, né? Eu estava acompanhando aqui, poxa vida, você pode até falar pra gente qual que você achou o gol mais bonito desse campeonato brasileiro. Esse gol ontem do Otero realmente foi uma coisa impressionante, um gol de meio de campo, né? Aquele que o Pelé quase fez para cima do Mazurkiewicz, que não foi foi contra o Uruguai, que ele deu aquele corta-luz. Depois foi contra a Tchecoslováquia naquele lance lá, né? Pois é, e teve um gol, e eu tava pensando aqui, rapaz, Otero, né? Eu falei assim, nossa, né? O gol lembrou o grande Otelo, né? Mas foi ter pensado nisso, o Fantástico já colocou ontem à noite, entendeu? Por isso que eu pensei nisso 7 da noite, então já devia ter colocado, né? Porque hoje de manhã já tinha saído, que foi um gol grande Otelo. Foi uma boa pegada essa daí, viu? Se foi lá no meu cursinho. Bom, deixa eu fazer o seguinte, olha, esse golaço realmente do Atlético Mineiro, você pode até mandar pra gente. Você acha que esse gol é o mais bonito do campeonato? Teve algum? Eu acabo não conseguindo guardar todos os gols, assim, mas esse daí realmente... Eu lembro que o Atlético Mineiro tomou um gol quase que do meio de campo, ainda no antigo Palestra Itália. O Diego Souza jogava no Palmeiras e fez um gol quase que do meio de campo contra o Atlético Mineiro, e o goleiro era o Carine, né? E agora a gente tem aí o Atlético Mineiro fazendo um gol do meio de campo. Deixa eu ver aqui com a nossa Karen Eichmeier se nós temos aí mais alguma pergunta aqui, se alguém está mandando mais algum comentário pra gente aqui no nosso Facebook do Futebol em Rede. Olha, o Marcos Chicalé mandou assim: parabéns, Vander, pelo programa que tem conteúdo e muita qualidade com excelentes profissionais. Grande abraço para você também, Marcos. E o Boris Maciel tá falando assim: Vander, dos times que subiram para a Série A, na sua opinião, eles conseguirão se manter na Série A?
Vamos ver. Primeiro que deixa eu mandar um abraço aqui pro Chicalé. Obrigado, Chicalé, acompanhando o nosso programa, né? Acompanhando aqui o Futebol em Rede, que também é retransmitido pela rádio Venceslau AM 610 kHz, em Presidente Venceslau, e pela difusora AM 570 de Taubaté, no Vale do Paraíba. E o Futebol em Rede também nas rádios Bragança AM 1310 e Nova Bebedouro AM 1180. E você confere aqui no Facebook segunda e também na quinta-feira. Então, obrigado ao Chicalé aí por estar acompanhando a gente. E o Boris Maciel, Boris, é o seguinte, hein? O Internacional, o Inter realmente sobe para ficar, né? Teve esse deslize e tal, o Inter sobe para ficar, e aí nós temos, vamos lá, pegar, o Internacional sobe para ficar, e o Ceará, né? Também eu acho que tem condições de permanecer, né? Agora, o América Mineiro é que precisa tomar jeito, né? Porque o América Mineiro é o time ioiô, né? O pessoal falava isso muito do Noroeste, que era o time ioiô, que subia um ano, caía no outro. Então o América tem que se consolidar, né? Tem que subir e ficar, né? E já o Paraná Clube, que até comentei um pouco antes, eu achei que o Paraná, quando caiu, há 10 anos, ele voltaria rápido, né? Por exemplo, o Vasco caiu, mas no ano seguinte já volta, o Corinthians caiu, voltou no ano seguinte, entendeu? Mas o Paraná acabou patinando. E o Paraná, que nasceu lá da união do Pinheiros e do Colorado, nasceu muito forte, né? Chegou realmente com uma pegada muito forte, mas depois teve esse momento difícil pela frente. Mas esse ano foi bem na Copa do Brasil. Aliás, na primeira rodada empatou com o São Bento aqui em Sorocaba, estava perdendo por 1-0. E aí nós tivemos o gol do Renatinho, do Paraná, no finalzinho do jogo, e garantiu aí a classificação com empate, sem o jogo da volta, e depois até que seguiu bem na Copa do Brasil. Tomara que o futebol paranaense, que o Paraná Clube consiga permanecer. Eu acho o seguinte, eu gosto muito do futebol de Santa Catarina, mas teve um momento que a gente teve, acho que até time demais de Santa Catarina, né? Eu acho que agora deu uma acertada aí. Mas Série B, e vamos ver, tem gente nova chegando também, né? Para a Série B. Tem o São Bento, que subiu, o Fortaleza, né, que subiu também, e temos lá, são 4 equipes, Sampaio Correia, que subiu também, então são equipes que chegam aí para tentar o espaço na Série B. Tem mais alguma pergunta, Karen, pra gente aqui, antes de chamar aqui o nosso Quartarolo? O Quartarolo vai falar aqui do artilheiro que não faz gol, tem nome, mas não faz gol. O que você tem mais aí, Karen? Olha, o Jonas está perguntando o que o Paulinho precisa fazer mais para se tornar titular absoluto do Barcelona. Pois é, o Paulinho, rapaz, quando o Paulinho foi contratado pelo Barcelona, teve muita gente que falou assim, para substituir o Neymar, o Paulinho, olha, mas o Paulinho chegou bem, está colocando bola na rede, né? Olha, o Paulinho, ele teve uma grande fase no Corinthians, naquele título do Corinthians de 2012, lances importantes, jogo contra o Vasco da Gama, teve um gol lá do Paulinho que foi decisivo e depois também teve aquela defesa do Cássio diante do Diego Souza, né? Aí o Paulinho na Copa do Mundo não teve um grande desempenho, aliás, nenhum jogador do Brasil teve um grande desempenho, aquela seleção pressionada demais, né? Com uma pressão danada. Eu acho que o Paulinho já está fazendo... Tá indo bem demais, e olha, quem indicou o Paulinho lá pro Barcelona, eu acho que não imaginou que faria tanto sucesso assim. Quartarolo tá na linha? Vamos lá, Quartarolo, no Futebol em Rede. Ô Quartarolo, o Gabigol, o artilheiro que tem nome, tem gol no nome, mas que não tá colocando bola na rede. Diga aí, Quartarolo. Ô Vander Luiz, você quer contratar aí pro Futebol em Rede um centroavante que não chega na rede? O Gabigol, o Gabriel, tem o peso do gol no nome, no apelido e não consegue chegar lá. Foi para a Itália, não conseguiu jogar, no Santos teve bons momentos, foi vendido por um preço alto, o Santos ganhou dinheiro com ele, é verdade. Agora lá no Benfica também não consegue jogar e os seus agentes já começam a mexer os pauzinhos que ele quer voltar ao futebol brasileiro. Mas quer voltar com o salário de lá. Aí não tem jeito. Aí fica igual o Hernanes aqui, o São Paulo paga apenas 1/3 do seu salário, o Jusilei, ou seja, os caras voltam, mas querem voltar com o salário de lá. O Gabriel ainda é jovem, é um jogador que tem qualidade, mas ele é muito crianção na minha maneira de ver. Não convivi com ele diretamente no dia a dia, é claro, mas a gente ouve informações. No Santos ele tinha tudo à disposição, depois que o Neymar saiu, ficou todo o campo para ele era realmente um jogador goleador que funcionava, mas
era muito acarinhado pelos dirigentes, né? Qualquer coisinha, o Bibelô virou o Gabigol. E o Gabriel foi para a Itália, não é bem assim. Lá haviam outros jogadores mais importantes que ele. O mesmo ocorre em Portugal. Eu acho que às vezes o empresário também tem que ser inteligente. Mesmo na Itália, nos primeiros 6 meses ele estava se adaptando, já começaram a dizer que o técnico o estava prejudicando. Na verdade, ele não rendia em campo. Então ele precisava se adaptar, conhecer o estilo de jogo, entender o treinador e parece que não queria. Queria chegar, jogar e ir depois para a balada passear. E balada não é coisa... Opa, caiu a linha, hein? Opa, o Gabigol, hein? Foi o Gabigol que não deixou o Quartarolo completar o pensamento. Mas é isso aí, Quartarolo. Tem que colocar a bola pro fundo da rede, né? Pô, você mesmo uma vez entrevistou o Vavá, e o Vavá falou que centroavante vive de resto. Então tem que estar ali na hora, caiu a bola e colocar pro fundo da rede. Agora o Gabigol, vamos dizer o seguinte, né? Torço pra ele, tudo pra dar tudo certo, mas ele foi valorizado demais, né? Foi valorizado demais. E só em cima daquela pergunta do Paulinho, né? O Iniesta aí tá por conta de uma lesão tal, e quando o Paulinho entrou, foi elogiado tal. Então eu acho que o Paulinho, olha, eu não imaginava que o Paulinho estaria disputando posição com o Iniesta. Eu achei que ele chegaria ali para completar o elenco, né? E tá virando um destaque realmente o Paulinho. Bom, o Fábio Serodi vai participar conosco também? Vamos ver o Fábio Serodi aqui. O Quartarolo só volta na quinta-feira, viu, Quartarolo? Você já deu audiência bastante hoje aqui. E vamos fazer o seguinte, Serodi, o que você quer destacar da Série B? Você que acompanhou de perto o Corinthians na Série B em 2008. O que você quer falar da Série B? E tem despedida também, Serodi? Diga aí, Seródio. Wander, você adora falar das divisões de base, ou pelo menos de segunda, terceira divisão no futebol brasileiro. E eu quero encerrar essa minha participação falando da Série B do Campeonato Brasileiro. Ainda não conhecemos o campeão, acredite se quiser. América Mineiro, modesto, e o Internacional, que já fez até festa para voltar à elite, ainda disputam o título. Se o América Mineiro vencer o CRB no final de semana, o América é campeão. O Internacional ainda tem chance de terminar tudo com o campeão da Série B, por incrível que pareça. Precisa vencer o Guarani e torcer para o América Mineiro não vencer o CRB. Mas independente disso, a Série B foi realmente muito ruim esse ano. E tudo indica, na próxima temporada, o destaque vai ser o Fortaleza do Rogério Ceni. É verdade, por enquanto o Guarani de Campinas vai participar da Série B, mas este ano se segurou na beira da piscina, por pouco não se afoga dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. As equipes que irão participar da Série B vindo da Série A, apenas o Atlético de Goiás está confirmado. Muita gente pode aparecer, quem sabe um Curitiba, um Fluminense, alguém de peso, porque em 2018, do jeito que está, a Série B vai ser difícil de acompanhar, viu, Wander Luiz? Um grande abraço para você, um abraço para os amigos que acompanham o Futebol em Rede. Lembrando que hoje a repórter cinegrafista do programa foi a Cristina Serodi. Um abraço para você, Wander. Tchau! Opa, e tá com a mão firme, hein? Você viu? Eu pensei que você que tava esticando o braço aí, Serodi. Que beleza, hein, Serodi? É isso aí, a família que trabalha unida, né? Obrigado, Serodi. Bom, deixa eu falar aqui no Campeonato Brasileiro da Série B. Só voltar aqui, o América 70 pontos, o Internacional tem 68, então o Internacional pode chegar ainda a 71, mas tem que torcer por um tropeço do América Mineiro. Ceará 64 já subiu, Paraná 63, né, também subiu. E aí bateram na trave aqui o Londrina, né, 59 pontos, o Vila Nova 58 e o Oeste, ex-Itápolis e agora em Barueri, estava brigando pelo título aí, pelo acesso até algumas rodadas aí, né, e acabou no finalzinho não conseguindo chegar. Juventude 51 oitavo, Boa Esporte, o Brasil, Paysandu, Criciúma, CRB, Figueirense e Goiás, que foi muito mal, e o Guarani, que ficou beirando a zona de rebaixamento. Aí rebaixados, Luverdense, que caiu nesse fim de semana, e já tinham caído o ABC de Natal, o Santa Cruz e o Náutico. Que coisa, hein? Futebol nordestino, futebol pernambucano, com duas grandes forças aí. Santa Cruz e Náutico vão disputar a Série B no próximo ano, né? E o ABC também caiu lá de Natal. Aliás, você sabe por que o time chama-se ABC? Quando fundaram o time lá do ABC, eles prestaram uma homenagem a 3 países. E ABC, não é que veio lá é o time do abecedário, não. ABC é uma homenagem a 3 países.
Argentina, Brasil e Chile. Por isso que chama-se ABC. Vamos fazer o seguinte, vamos para mais um intervalo. E daqui a pouco a gente volta com os últimos comentários aqui no Futebol em Rede. E você que nos acompanha na Venceslau AM 610, na difusora 570 de Taubaté. Cadê o Taubaté, hein? Taubaté precisa voltar, o Vale do Paraíba é muito forte. Futebol em Rede também está nas rádios Bragança AM 1310 e Nova Bebedouro 1180. A gente volta já já com a reta final do nosso programa. Futebol em Rede. Futebol em Rede volta já. Dengue, zika, chikungunya. Falamos ao vivo do Mundo Consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quantos mosquitos aqui! Ô vizinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero o mundo consciente. Nós ajudamos a mudar! E você? É triste. Menos da metade da população tem água potável para beber. 2.000 crianças morrem todos os dias por beber água contaminada. Por isso, quem não tem água não desperdiça nada. Ajude a acabar com o desperdício antes que a água acabe. Aqui você ajuda a formar o conteúdo do melhor do esporte. Estamos de volta aqui com o nosso Futebol em Rede. Eu fico vendo aqui as mensagens que vão chegando aqui, mas é a Karen que fica de olho aqui para ver todos os recados dos nossos amigos. Karen Eichmeier, o que nós temos mais de mensagem aí, Karen? Olha, o Jair Ribeiro está querendo saber quem você acha que foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Melhor jogador do Campeonato Brasileiro? Eu vou votar no Jô. Eu acho que o Jô, né, por ter sido decisivo, artilheiro, eu acho que vou dar o destaque para o Jô. Apesar que o São Paulo brigou para não ser rebaixado, mas o Hernanes também foi um jogador aí que merece destaque, né? Ele chegou e chegou realmente bem. No Corinthians, né, se vê, tem o Jô aí como destaque, mas o Corinthians é um time, né? É mais o time, o elenco, e não que joga em função de um jogador. Tem mais alguém aí, Karen? A Elane Nicolai comentou: maravilhosos, bela transmissão. O Jefferson Alonso, belo programa, Vander. E o Ronaldo Alves mandou muito bom. Opa, mandar um abraço pro meu amigo Jefferson Alonso, que é de Sorocaba, né? Que é de Sorocaba. Acompanhamos juntos o São Bento nessa temporada. E o Jefferson é muito ligado também ao futebol amador lá de Sorocaba. O futebol amador de Sorocaba é muito forte, né? Com a América, Corinthians da Vila Aro, Barcelona. Então, olha, futebol varzeiro de Sorocaba leva mais gente no estádio do que o próprio São Bento. Porque o São Bento é o seguinte, esse ano a gente acompanhou lá, Sorocaba tem mais de 700 mil habitantes. Se você pegar aí a região metropolitana de Sorocaba, você tem mais de 1 milhão de habitantes, né? E jogos do São Bento, você tem 900 torcedores, 700, entendeu? Claro que quando chegou nesse momento decisivo da Série C, nós tivemos mais torcedores, tal, aí o público compareceu mais, principalmente no jogo contra o Confiança, né, contra o CRB, depois do primeiro jogo, mas principalmente contra o Confiança. E por outro lado, a gente tem o futebol de salão em Sorocaba, com a Magnus e com o Falcão, que qualquer jogo, né, meio de campeonato, início de campeonato, você tem casa cheia, a arena fica lotada, futebol de salão levando muita gente, né? E vamos ver se o São Bento agora na Série B consegue levar também um bom público, né? Precisa desse apoio. Aliás, o São Bento vai estrear no Campeonato Paulista jogando contra o São Paulo. Este ano, o São Bento estreou contra o Corinthians, perdeu por 1-0 e um pênalti em cima do jogo, que tem muita gente lá de Sorocaba reclamando. Aliás, o Corinthians vai estrear no Campeonato Paulista do próximo ano, revivendo a final desse ano, né? Já vamos ter na abertura do campeonato uma partida entre Corinthians e Ponte Preta. Será que a Ponte Preta vai estar na Série A? Sei não, a coisa tá feia pra Ponte Preta aí. Cara, estamos na reta final do programa aí, tem mais alguma pergunta?
Olha, o Alexandre Monteiro pergunta assim: qual foi o melhor goleiro do campeonato segundo os comentaristas? Melhor goleiro. Cássio foi bem, né? Acho que o Cássio... Quem mais vamos pegar? Tem um... eu acho que o Cássio pelo título, né? As defesas importantes que ele realizou. O time que é campeão, né? Sempre é mais fácil a gente encontrar. Eu vou ficar com o Cássio. Eu acho que o Cássio... o Corinthians sofreu ontem o primeiro gol de pênalti no Campeonato Brasileiro, né? Teve momentos importantes aí. O Cássio pegou pênalti contra o Grêmio, entendeu? Então eu vou ficar aqui com o Cássio como o goleiro do campeonato, e claro que tem o peso da conquista do título, né? Tem mais gente aí, Karen, pra gente nessa reta? É bom pra gente bater esse papo final aqui com os nossos amigos no Futebol em Rede. Olha, tem mais uma pergunta aqui do Miguel. Ele tá falando assim: o Lucas Lima já está queimado no Santos. Ele deve continuar sendo escalado ou dispensado do clube? Não, eu acho que ele deve continuar sendo escalado, ele tem contrato e tal, mas eu acho que depois da sua continuidade realmente tá difícil, né? E é triste a gente ver um jogador que vem, né, que tem uma participação importante, né? O Lucas Lima chegou, veio lá do Internacional, virou ídolo ali no Santos, foi convocado para a seleção brasileira e agora pode deixar o time dessa maneira, né? Isso realmente é ruim. Eu acho então que ele deve ser escalado para os jogos finais aí, e depois vamos ver como é que vai ser o futuro do Lucas Lima aí, que pode pintar inclusive um Palmeiras. Vamos ver como é que vai ter essa situação. Aliás, é chato, né, quando você tem um jogador que participa de um time e pelo jeito que ele sai do time, ele fica marcado, né? Ou injustiçado. Mas guardadas todas as devidas proporções, o Lucas Lima tem lá o peso dele, mas o que teve um grande peso foi a saída do Rivelino do Corinthians, né? Até hoje, né, o Rivelino ficou marcado por o Corinthians ter perdido o título de 74, né? E o Rivelino, que era o grande herói, o grande craque do time, acabou ficando marcado ali, né? Mas claro que o Lucas Lima tem o seu peso, mas nada para se comparar ao Rivelino. Karen, vai fechar a sua participação. Obrigado, foi bom, muito bom ter aqui a sua participação. Hoje é um programa diferente, com eu aqui, né? Comigo aqui no estúdio, junto com você, com toda a nossa retaguarda aqui, e o Quartarolo e o Fábio Seródio participando por vídeo aqui, também foi muito legal. Obrigado, Karen. Tem mais uma pergunta para fechar ou sua despedida? Olha, eu adorei estar aqui com você, mas eu também senti falta do Quartarolo e do Seródio, o Quartarolo, né? Seródio. Vamos estar tudo junto aqui, nós vamos ampliar a bancada aqui. O Alexandre Monteiro foi que perguntou antes, e agora é o Alexandre Vitor. Ele tá perguntando assim: o Carille tem chance de se dar bem na Libertadores mesmo sem experiência nessa competição? Eu acho que sim. O Carille demonstrou que tem condições, né? Aliás, eu acho o seguinte, que o Corinthians tem que manter o Carille, né? E deve mantê-lo, né? Pelo sucesso que ele fez, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro. Acredito que o Palmeiras deveria manter o Alberto Valentim. E eu entendo também, né? Pelo menos futebol é igual, como falava o Ulisses Guimarães, é igual política. Política, futebol é igual, são iguais a nuvem, né? Você olha, tá de um jeito, daqui a pouco você olha, tá do outro. Mas eu acho que o Elano não está acertando aí, mas eu também, né, pelo menos na semana passada, era favorável que o Elano fosse mantido. Acho que o Palmeiras tem que manter o Alberto Valentim, o Corinthians tem que manter o Carille, fez uma grande campanha aí, segurou quando realmente precisou. Agora não sei se o Elano vai continuar para ficar aí. Tem mais alguém? Você vai despedir? O pessoal manda muita pergunta e não vai embora sem deixar mais uma última aí, Karen. Olha, hoje o pessoal tá mandando bastante pergunta mesmo. Feriado, hein? Né? Tem gente em casa e tal. A Eda tá querendo saber quantos times você acha que serão classificados para a Libertadores. Então, antes era G4, depois virou G5, pode virar até G9, né? Vai depender da campanha do Flamengo na Sul-Americana, né? Vai depender do Grêmio aí. E vamos ver, eu acho que vamos imaginar que a gente vai ter mais brasileiros, porque eu acho que o Flamengo, apesar de toda a irregularidade, aí vai passar para a próxima fase da Sul-Americana. Eu acho que o Grêmio vai ser campeão. Quer dizer, a gente vai ter uma grande, né? Acho que o maior número possível de times brasileiros, mas quantidade muitas vezes não representa qualidade. E não para de chegar pergunta aí que, louco, então já virou uma inquisição já, né? Olha, não para de chegar pergunta, eu tô ficando até atrapalhada aqui. Opa! O Lucas está querendo saber se o São Paulo será classificado para a Libertadores. Não, acho que o São Paulo escapou do rebaixamento, já tem que agradecer, estamos fora do rebaixamento, que tire lição disso, entendeu? Que tire lição disso, né, para se acertar. O São Paulo não ganha campeonato
Paulista, desde quando? 2005? Acho que foi desde 2005. São Paulo é o time grande que há mais tempo não ganha um campeonato paulista. Então que São Paulo tire lições, faça um bom campeonato paulista. Não deu certo a contratação do Rogério Ceni, mas, sabe, tá bom, escapar do rebaixamento, eu acho que o São Paulino já está agradecendo demais. Isso daí já foi um belo presente de fim de ano. Agora, se vai embora ou tem mais uma pergunta aí? Senão a gente não vai embora nunca aqui. Olha, tem só mais uma perguntinha. Mas pode mandar, a gente agradece a Carlos, todos. Ele tá querendo saber quem serão os 4 rebaixados. Os 4 rebaixados? Bom, vou acertar um, né? O Atlético Goianiense. Olha, tô com muito medo da Ponte Preta. Avaí. Curitiba. Não sei, viu? Olha, meio complicado aí, mas eu sei, eu vejo com muita tristeza ali a parte do rebaixamento ali, mas eu estou muito preocupado com a Ponte Preta, viu? A Ponte Preta que foi bem demais no Campeonato Paulista, decidiu o título, estava no meio da tabela, e quando o time começa a cair de produção do meio para o fim do campeonato, é muito perigoso. Olha, estamos aí para a Ponte escapar. Hoje tem um jogo decisivo contra o Fluminense, 5 da tarde, Maracanã. Vamos ver, vamos lá, Ponte Preta, força Ponte Preta. E agora acabou, né? Agora acabou. Então tá bom. Kari, muito obrigado pela sua presença, sua visita aqui hoje, né? Seu trabalho aqui hoje, aqui no estúdio da Giro Mix aqui em Manique, né? Um grande abraço aos nossos companheiros aqui, ao nosso Lucas Berlato, né? Ao nosso Jair Ribeiro, com todo o trabalho realizado aqui, com o Boris Maciel, com a nossa SIG, né, com o nosso trabalho, com toda a nossa equipe. Então a gente está fazendo esse trabalho aqui a cada semana, segunda-feira, quinta-feira, os boletins que são encaminhados para as emissoras, né? Então a gente quer agradecer demais. Kari, muito obrigado aqui pela sua presença, pelas informações. E quem vai cair? Eu não sei quem vai cair, não. Eu falo mesmo que você, Ponte Preta, Avaí. Quem vai cair? Então, um beijo para todo mundo que estava acompanhando a gente hoje. E obrigada, Wander, por receber a gente aqui. E até o próximo programa. É isso aí, beleza. Obrigado também aos amigos e presidente Venceslau, AM 610, difusora AM de Taubaté, e também o Futebol em Rede com seus boletins na Bragança AM 1310, Bragança Paulista, e a nova bebedoura AM 1180. Você pode continuar mandando mensagens, que as informações estarão chegando com o nosso Celso, né? Tá esquecendo aqui do Celso de Freitas. Um grande abraço, ele que está conectado também para fazer todo esse trabalho. Você nos acompanha pelas redes sociais. Um grande abraço e a gente volta na próxima quinta-feira com o Futebol em Rede. Vem pra rede e você também. Até a próxima. Ele sempre quis ser um herói. Só que ser um herói nunca foi fácil. O tempo passava e ele estava sempre pronto para ajudar quem precisasse. Às vezes sentia medo, mas a vontade de ser um herói estava no seu sangue. Em alguns momentos, teve bastante tempo para pensar sobre isso. Ele nunca desistiu de salvar uma vida. Mesmo que às vezes alguém precisasse salvar a sua. De tanto tentar, resolveu se cadastrar como doador de medula óssea, mas descobriu que a cada 100 mil voluntários, só um é compatível. Até que um dia recebeu um telefonema que mudou tudo. Eu sou compatível! Eu vou salvar uma vida! Salvar uma vida pode ser mais fácil do que você pensa. Seja um doador de medula óssea. Você também pode ser um herói. Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Termina aqui o Futebol em Rede. No site futebolemrede.com.br você encontra muito mais informação e também está convidado a participar e interagir. Futebol em Rede.